Olá pessoal, belezeira? Eu sou o Fernando, um amante incurável de computação e de tecnologia, e hoje eu estou de volta para dar continuidade ao nosso mini curso, acho que a gente pode chamar assim de mini curso, de orientação a objetos em Java. Tá? A gente está fazendo um pequeno passeio sobre programação orientada a objetos. O meu NetBeans já está aberto aqui. E sem demora, a gente vai abrir um novo arquivo aqui em Java with Ain't, Java Application, Next. Hoje eu quero falar com vocês, deixa eu dar nome aqui para o nosso projeto. A gente vai continuar usando o mesmo exemplo dos instrumentos de música, mas dessa vez a gente vai fazer um passeio sobre o conceito de público, de privado, utilizando os métodos de acesso e os métodos modificadores, ou seja, método de acesso, a gente vai usar o getter, o conceito de getter, e a gente vai modificar também algo através do setter. Essa é a noção básica pretendida nessa aula. Vamos lá, sem demora aqui, então eu vou colocar o nome do nosso projeto de instrumentos música 2, ele está falando aqui que já existe, né? Instrumentos de música 2. Vamos criar aqui nosso editor, essa é a nossa página inicial. Lembrando que a gente sempre está fazendo em programação orientada a objetos, a gente sempre está fazendo a abstração. A abstração é você pegar uma ideia do mundo real e a gente está trazendo para a programação. Então, na ideia de violão, o conceito mais abrangente é instrumentos de música. Depois vem uma especificação, que é instrumento de corda, ou ainda mais específico ainda, o violão. E claro, vai ter muitas variações dentro desse contexto. Então aqui é a nossa página mais abrangente, o nosso pacote. Vou deixar tudo bonitinho aqui. Então a gente tem o nosso pacote, instrumentos música 2. A gente tem a nossa classe, instrumentos música 2. Repare na grafia que obedece àquela observação do camel case, né? São letras maiúsculas para as iniciais das palavras. E aqui ele já automatizou para a gente o nosso main. Vamos mudar aqui um pouco o tamanho da nossa fonte. Eu também agora caracterizei com cores alguns recursos reservados, que é igual main, vai aparecer tudo que for função, o método vai aparecer em vermelho, e outras alegorias mais aí para ajudar na nossa didática, tá? Então, isso não basta para a gente tem que agora criar uma situação de classe específica para violão. Então, sem mais delongas, vamos aqui no nosso lado esquerdo. Aqui a gente já pode identificar todo o nosso pacote. E aqui em instrumentos música 2, eu clico com o azulzinho, clico com o direito, vai em New Java Class. Agora sim a gente cria a nossa classe violão, vou chamar de 2 porque já existe algo assim no meu computador. Finish, aqui está, beleza. Então, continuando aqui, vamos apagar também esses comentários aqui. E essa é a nossa classe violão. É dentro dela que a gente vai montar aquele bloco todo de recepção de atributos e também de métodos, tá? Então, deixa eu anotar aqui. Recepção de atributos. Então, como anteriormente, vamos imaginar situações para a gente fazer a caracterização do nosso instrumento. Repetindo como era antes, né? Eu tenho uma ideia de string para modelo. Eu tenho uma ideia de string para cor. Eu tenho uma ideia de string para madeira. Não vamos fazer exatamente como era antes, tá? Mais uma característica. Vamos aumentar aqui um pouco mais. Isso aqui não interessa para a gente agora. Vamos sair daqui. E não precisa ser exatamente como a gente fez na aula anterior. Aliás, quem não viu a aula anterior, seria interessante que você desse uma passeada aí pelo canal e acessasse essa aula anterior, porque ela prepara para o que a gente está vendo agora. É interessante você explorar as informações que são trazidas nesse curso, sempre em ordem sequencial. Então vamos lá, vamos criar também
uma recepção para valor. Então, valor a gente já está falando de float. Dei um nome para o meu recolhimento em valor numérico. Isso tudo a gente já fez. Claro que nessa aula aqui a gente vai mudar tudo isso, porque essa é uma forma muito simplificada de recepção de atributos. Aqui a gente não está utilizando ainda o conceito de private e nem de public. O que isso significa? Por padrão, o NetBeans, o Java, ele traz essa ideia toda aqui como público, mas é um público específico, é um público tipo pacote. Quando a gente especifica mesmo, usando a palavra reservada public, é um público diferente. É um público proposital, é um público intencionado por quem está escrevendo o código-fonte. Então vamos aqui, eu vou criar aqui simplesmente como método aquele nosso bloco de estado. Ele seria um método, a ação desse método seria mostrar o estado, mostrar o status, em que situação o objeto se encontra nesse exato momento. Então aqui em métodos, deixa eu escrever aqui para a gente, métodos, a gente escreve void status. Eu vou colocar aqui entre parênteses, porque a gente está escrevendo um método, a gente está escrevendo uma função. Aqui dentro eu vou printar essas atribuições aqui, né? Eu vou dar um comando de printagem. Então, salt, escreveu salt, clicou em tab, ele escreve isso aqui para a gente, system.out.println, e aqui eu escrevo modelo, simplesmente mais this.modelo. A gente faz para tudo. A gente tem cor também. Continuando aqui, nada que a gente já não tenha feito na aula anterior. Ponto cor, madeira, vamos aqui, madeira. Lembrando que aqui a gente pode escolher, né? Colocando aqui como comentário, a gente vai escolher ou jacarandá brasileiro ou o abeto canadense. Como cor a gente pode escolher clara ou escura, a cor da nossa madeira. E como modelo, vamos ficar entre as opções Tajima e Giannini. Então aqui continua, a gente parou em madeira e vamos também printar o valor. Valor, eu não estou colocando os 2 pontos, né? Vamos aqui em madeira também, 2 pontos. Continuando aqui, vezes ponto valor. Aqui ficou faltando mais, né? Agora sim, desse jeito simplificadão aqui, a gente vem para essa nossa página de atribuição. Lembrando, aqui propriamente é onde a gente faz a atribuição, né? Aqui a gente cria uma recepção para atribuir e aqui a gente atribui. A gente chama a nossa classe, que é violão 2, né? Dá um nome para o nosso objeto. Essa propriamente é a instanciação de objeto, que a gente vai dar um nome. Então, instrumento 1, ele recebe new, ele é um novo instrumento, ele é um novo objeto criado, e new, o nome da nossa classe. Novamente, entre esses parênteses, para dizer que a gente está pegando atributos daqui, jogando para a ideia de parâmetro e aí sim fazendo essa linkagem, essa comunicação entre recepção de atributos e atribuição. Então, feito isso, simplesmente ponto e vírgula. Agora a gente vai fazer a atribuição propriamente dita. Vamos ter que instrumento 1, ele tem o modelo e esse modelo propriamente é Tajima. Vamos ter que o instrumento 1 também, ele tem a cor, e essa cor, por ser string, a gente escreve entre aspas duplas,
e coloca cor clara, por exemplo. Esse instrumento também ele tem madeira e essa madeira é o jacarandá brasileiro. Esse instrumento também vai ter. Esse instrumento também tem um valor. Esse valor, sei lá, vai ser R$600. Bom, feito isso, a gente faz a chamada também do nosso estado. Então a gente coloca assim entre parênteses, aí ele vai printar para a gente isso tudo que a gente especificou aqui, né? Ou seja, a gente está colocando algo dentro da recepção de atribuição de maneira direta, né? Simplesmente aqui, fazendo a chamada pelo nome do objeto que eu dei o nome aqui, o I1, ele pega o modelo, o espaço de modelo que a gente criou lá na nossa classe e aí eu coloco o nome desse modelo. Então, esse nome, essa string recai sobre isso aqui, que recai sobre o nosso objeto. Todas essas linhas estão funcionando dessa mesma maneira. Essa daqui, e o status pega o método que a gente criou, que é um método, seria método mostrar estado, né? Vamos dizer assim, a ação é mostre isso. Então ele pega esse pacote todo que a gente fez para esse método e funciona nesse momento aqui. É o momento que ele vai trazer para a gente o que já estava especificado. Então aqui, colocando no play, ele printou aqui já para a gente. Então é um modelo Tajima, esse violão. Ele tem a cor clara, ele tem a madeira jacarandá brasileiro, valor R$600. Deixa eu colocar aqui pra gente. Aqui, ó. Aqui. Coloca o seguinte. Solto. Esse violão é. Beleza. Vamos rodar aqui novamente. Ó, esse violão é. Tá ótimo. Por que que eu reescrevi tudo que a gente viu na aula anterior? Além de ser uma revisão, né? Mas por que que eu reescrevi? Porque agora eu vou pegar esse momento aqui da nossa classe e vou deixar tudo privado. Tudo privado. Repare o que que vai acontecer. Vamos lá, simplesmente na frente aqui de cada linha, vamos colocar private, private, private e aqui também. Private. Aliás, vamos fazer o seguinte, ó, vamos deixar essa aqui como pública, a única que vai ser pública. Imagine a seguinte situação: se um cliente, que é o estágio final da produção de um código, da produção de uma programação, depois que passou por todo aquele processo penoso de concepção do programa, o processo de abstração do mundo real, o processo de programação, o processo que escreve 1.000, 2.000, 10.000 linhas de código, será que é interessante o cliente ter acesso a qualquer departamento desse código, a qualquer lugar desse código? Interessante, inclusive, funcionalmente para ele. Será que no resultado do produto final isso ia contribuir mais com a funcionalidade do produto? Qualquer equipamento eletrônico, por exemplo, qualquer equipamento eletrônico que você usa no seu dia a dia, ele te dá acesso parcial aos recursos, às ferramentas que ele tem. Por exemplo, pega a sua televisão, você tem os botões, você tem um controle remoto. Agora, dentro da televisão, aquela placa-mãe, aquele circuito todo, aqueles componentes que fazem com que ela funcione, não é acessível ao usuário. Porque o que interessa para o usuário é ver a imagem e navegar por alguns recursos, mudar canal, mudar volume da televisão, ter a função Bluetooth para conectar o celular dele, ter a função de acesso a algum aplicativo ali para acessar o YouTube, para acessar algum canal específico de filmes. Mas pensa comigo, é interessante ele ter acesso e manipular, por exemplo, aquele conceito todo binário de 0 e 1 para a emissão dos pixels na tela baseado no RGB, toda aquela coisa doida, técnica, científica que alguém projetou para ele funcionar como um reloginho com algum microcontrolador, com outros componentes da televisão? É interessante isso? Para os dois lados não é interessante, né? Aliás, são 3 lados, né? Da empresa, a marca, o cliente e também a equipe de desenvolvimento.
Não é interessante para ninguém isso, né? Então, esse é um recurso válido, esse é um recurso usado por exemplo. Então, vamos voltar aqui agora para o nosso editor do código, agora que essas opções aqui ficaram privadas e essa opção aqui ficou pública. Vamos tentar rodar aqui para ver o que dá? Aí o que acontece? Ele dá um erro, né? Vamos aqui rodar de qualquer maneira. Ele nem roda, ó, não aparece nada. Porque olha aqui o aviso que ele está colocando aqui, ó, que a nossa classe tentou acessar um campo privado, instrumentos, música 2, violão 2. Então ele não deu acesso. Se está privado, você não vai conseguir acessar dessa maneira aí que você está tentando. De que maneira que eu consigo acessar então? Lembrando que essa ação que a gente tentou fazer aqui agora é uma ação de atribuição. Então, eu não posso atribuir algo ao meu objeto de maneira direta. Eu não posso atribuir algo ao meu objeto dessa maneira aqui que a gente estava fazendo, desse jeitinho simples aqui. Tem que ter uma outra maneira. Então, de que maneira que a gente vai conseguir manipular, a gente vai conseguir mexer nisso? Ó, e mesmo aqui o valor sendo público, né? Porque aqui o valor a gente deixou público. Ele não acessou porque já deu tanto erro aqui no começo, né? Que ele nem continuou o código, nem para esse lado aqui, ó. A nossa chamada de status, né? Repare que aqui do lado, ó, onde está privado, ficou esse sinalzinho vermelho aqui de exclamação, ó. Olha lá, ó. Madeira é um acesso privado na classe violão 2. Então a gente não vai conseguir acessar mesmo. Para isso, a gente tem um recurso chamado getter. A gente tem um recurso chamado setter, tá? Que esses caras vão fazer? Eles vão dar acesso a essa fonte da nossa classe, a esses parâmetros de atribuição, e não só do momento que você tem que colocar algo para o seu objeto, ou seja, algo externo, a gente está setando algo para ele, a gente está caracterizando ele, como também a gente está pegando alguma coisa dessa fonte da nossa classe. Ou seja, quando a gente pega algo de lá, ó, ele está em que situação? Eu quero pegar. Então eu uso o get. Seria legal se vocês decorassem isso na cabeça. Então o get, ele pega algo que já está lá. E o set, ele coloca algo lá. Essa é a diferença dos dois. Você não coloca algo com o get. Você tira algo de lá. Então o que esses caras vão fazer? Esse getter e esse setter vão fazer? Eles vão intermediar esses dois lados, que é a fonte da nossa classe, tudo que está ali naquele miolo da nossa classe, as características que ela tem, ou o acesso para dar características para ela, e esse outro lado que está pretendendo fazer isso, pegar algo de lá ou colocar algo lá. Então esse getter e esse setter é o que está no meio ali, é o que vai linkar esses dois lados, é o que vai conectar esses dois lados. Então, para acessar esses carinhas aqui, ó, esses parâmetros que agora estão privados, eu vou usar esse par de métodos. Geralmente eles trabalham em parceria, o get e o set, tá? Porque o get ele está pegando algo de lá, ele está retornando algo de lá, e o set ele é uma função para jogar algo lá. Então a gente escreve public, vai ser o nosso get, porque o nosso get e o nosso set são públicos, é algo público, é uma função pública que vai pegar algo do privado. Eles podem fazer isso. Esses são os únicos caras que podem fazer isso. A gente diretamente, daquele jeito simples, daquele jeito que a gente aprendeu nas aulas anteriores, a gente não pode fazer isso. Agora, esses caras vão poder fazer. Então, public, a gente vai trabalhar com que situação no get? A gente quer pegar algo que é uma palavra? A gente quer pegar algo que é um número? Que tipo de número? É um número inteiro? É um número float? O que a gente quer pegar de lá? Então, a gente tem que saber isso de antemão também. Então, eu coloco, aqui nesse caso, né, string, para eu pegar, por exemplo, o modelo dele. Então, get modelo, entre parênteses, porque a gente está falando de um método, né? E do jeito anterior mesmo. Chaves. Repare que, como é um get aqui entre parênteses, eu não preciso escrever parâmetro algum. A ideia de atribuição, a ação de colocar algo, porque eu estou pegando algo de lá. Então ele fica assim vazio, eu estou pegando algo de lá. É um método, por isso está entre parênteses, que eu estou pegando algo de lá, eu não estou colocando algo lá. Tanto que a diferença
entre o get e o set é que o set geralmente é void. Ou seja, o void é que eu não pretendo retornar nada de lá. Set, eu estou querendo colocar algo lá, no caso do set. Calma que a gente está no get ainda, a gente vai chegar lá no set. Agora simplesmente eu vou especificar aqui um return. Return this, vocês lembram do this, né? Para quem está com dúvida nesse momento aqui da programação, volta às aulas anteriores, dá uma passeadinha por lá, porque lá eu explico isso de maneira bem simplificada, de maneira bem acessível. Então o this modelo, é isso que ele está pegando lá, certo? Simplesmente isso, mais nada aqui. Eu só quero tirar o que está sendo atribuído de modelo para o objeto, né? Lá dentro dessa recepção de atributo, tá bom? Então agora, além disso, eu vou criar um outro método, também public. Agora sim void, porque eu não estou querendo tirar algo de lá, eu estou querendo colocar. Então void set. Lembrando que esse nome get, esse nome set, isso daqui é o nome que eu estou dando, tá? É realmente uma interação aqui do programador desse lado da programação, da ação de programar com o Java, com o NetBeans, tá? Ele não é uma palavra reservada, você não tem que escrever get modelo, set modelo, mas os programadores geralmente escrevem isso porque ele já está nesse momento mesmo de get ou de set, é um conceito, né? O getter, o setter é um conceito, não é uma palavra reservada. Set também modelo, porque eu estou criando a situação de setar, a situação de jogar algo lá para o modelo. Então aqui também é entre parênteses, agora sim vai ter uma diferença. Deixa eu colocar aqui, ó, chaves, e aqui dentro dos parênteses, aqui eu preciso criar um parâmetro para linkar o objeto que eu instanciar aqui nessa nossa página. Esse objeto, no caso, é o i1. Eu preciso criar um parâmetro para linkar esse objeto à ideia de setar algo que vai, a partir de lá, desse lado externo, jogar algo dentro da nossa classe. Jogar algo dentro dessa recepção de atributos aqui. Então, para isso, como a gente está trabalhando com a ideia de string, eu escrevo aqui também string. E, por exemplo, para modelo, eu vou simplesmente colocar a letrinha M. Mas está completo? Isso aqui vale por si só? Não, eu tenho que especificar aqui agora a ação do meu método. Para isso, eu tenho que o meu modelo vai receber esse M. Sacaram aí? Então, o que é esse M aqui vai estar atrelado à ideia de modelo e vai estar atrelado ao meu objeto. Que aqui com esse diz ele assume o nome que vier. Esse diz exatamente para que nome você deu para o objeto? Não importa, mas o que você mandar para cá, eu vou atrelar a ideia de modelo e eu vou atrelar a esse parâmetro M aí. Tudo vai ser uma coisa só. Então vamos repetir isso aqui juntos, ó. Eu não vou copiar e colar, eu vou reescrever também para cor, vou reescrever também para madeira, para a gente ir fixando melhor essa ideia na cabeça. Vamos lá. Então aqui eu também tenho aqui public string. A minha ideia de cor também é string, né? Então eu tenho um get cor, entre parênteses, chaves, e a gente retorna também o this, só que nesse caso agora cor. O get é facinho, né? É mais simples de entender, pelo menos a escrita, a função dele, né? Então vamos aqui fazer também um public. Percebam que eles trabalham sempre pareados, né? Eu tenho um get e tenho um set. Eu tenho um get e vou fazer um set aqui também. Então public, vamos colocar void para o nosso set cor. Agora sim eu escrevo aqui um Czinho, que é para indicar que é cor, e
chaves, vamos colocar this ponto cor recebe esse C. Vamos fazer também para nossa madeira. Agora aqui public string também get madeira parênteses chaves enter, simplesmente eu return esse this ponto madeira, certo? Só aqui, ó, a gente coloca um M maiúsculo, né? Vamos colocar um M maiúsculo para seguir a convenção. Eu quero ver o que a gente vai aprontar agora no set, já que para modelo a gente está usando M, para madeira a gente usaria M também, né? Vamos aqui, isso também não vai impedir que a gente continue avançando, né? Então vamos aqui também criar o nosso set madeira. Eu tenho que public void set madeira. Eu vou parametrizar isso aqui da seguinte maneira, é um string também, eu quero jogar para lá e vamos colocar med de madeira. Você pode escrever madeira também, tá? Uma string madeira, você coloca this madeira, recebe madeira, tá? O programa entende perfeitamente isso. Algumas pessoas até usam isso. Eu acho que talvez seja até mais organizado, né? Assim você não precisa colocar vários nomes para a mesma situação, né? Mas às vezes eu acho que as pessoas mudam também, quem está programando muda também, que é para exatamente indicar o Mzinho inicial, já é a ideia de set, já é a ideia de parâmetro, né? Não sei. Aí vai do gosto de cada um, né? E gosto, cada um tem o seu, né? Então vamos lá, aqui, chave de novo, e eu tenho que a minha madeira recebe esse med. Agora sim, feito tudo isso, e é um tudão mesmo, né? Um tudo bem grande, porque dá trabalho fazer isso aqui, se trabalhar com a ideia de get, de set. E a gente vai ver futuramente também método construtivo. Aí você vai ver o que é algo desafiador nesse momento de edição aqui do nosso código, escrever tantas linhas, mas também você escreve muitas linhas aqui para escrever poucas linhas aqui. Bom, vai ser bem menos linhas e as chamadas vão ser bem mais organizadas. Agora, ainda aqui, eu preciso mudar esse estado aqui, esse método que eu criei para ele printar essas características na tela. Como que eu vou mudar isso? Eu, aqui nesse momento que eu faço essa chamada direta, eu preciso colocar que agora é por método, porque através dessa chamada aqui, ele não vai fazer. Essa chamada aqui é para público, para privado não vai funcionar. Então eu tenho que escrever aqui o nome do nosso getter, o nome do nosso setter. Setter também? Eu preciso escrever aqui para fazer uma chamada de algo que está dentro para fora? Não, né? Setter não, né? Setter é de algo que está fora que eu quero jogar lá dentro. Para eu pegar algo que está lá dentro, eu uso o getter, tá bom? Decore isso daí. Vamos aqui então, ó. Eu vou escrever aqui simplesmente getter modelo. Faltou ainda coisa aqui. Tá completo? Não. Se é um método, eu escrevo entre parênteses. Repare que até a corzinha muda, né? Eu até mudei aqui o layout das cores, o layout da fonte para ficar mais didático para vocês. Então, agora sim, ele está chamando esse cara aqui, ó. Ó, como eles estão linkados. Tá vendo? Deixa eu diminuir aqui, ó. Ó, como eles estão linkados, ó. Ó, aumentando de novo. E aqui também eu tenho que colocar get cor, né? Czão maiúsculo, respeitem essa grafia. A grafia do nome que você deu, né? Do jeito que você escreveu aí, você tem que colocar aqui também, tá? Vamos aqui, estou chamando os métodos. Completando parênteses. E esse cara aqui?
esse cara aqui, ele tá público, né? Ele tá público aqui. Eu não tenho um método getter para ele, então eu deixo como tá bom? Vamos ver, né, se ele vai acessar do jeito que a gente está prevendo que ele acesse. Beleza, acho que por essa página aqui tá tudo encaminhado. Vamos aqui para essa nossa outra página. Repare que até tem uma exclamação que ele fala assim, cara, o que você está fazendo? Você está usando um monte de método aqui, ó. Tipo, ele olha isso aqui fica louco, né? Bem, tá errado, não faz isso aqui. Agora que muda tudo. Agora a gente tem que jogar algo lá dentro através do... Como que eu jogo algo lá dentro? Do set ou do get? Acompanha, não vou falar nada agora, acompanha aí. Então aqui a gente deu o nome, eu não vou reescrever isso aqui, a gente chamou a nossa classe, a gente deu o nome de I1 para instrumento 1, o nosso violão. Agora sim a gente vai jogar algo lá dentro, agora sim a gente vai instanciar, né? Esse momento é de instanciação de objetos. Deixa eu escrever isso aqui. Instanciação de objetos. Instanciação de objetos. Então vamos lá fazer a atribuição do nosso objeto violão I1. O que vocês acham melhor? Responde aí no comentário. Eu vou apagando aqui em relação aos nossos exemplos anteriores. Ele está aqui, ó, tá, VCM, modelinho, eu apago e daí vocês vão olhando a diferença do get, do set, do que era antes, do jeito direto, ou eu apago tudo aqui e vou escrevendo tudo limpo, né? Tudo do zero. O que vocês acham melhor? Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever esse aqui apagando, tá? Porque daí fica assim, set, emissão modelo. Além disso, claro, aqui entre parênteses, né? E ao invés de escrever aqui do lado de fora, né, desse lado aqui, você fazer essa equalização, né? Esse lado recebe esse lado. A gente não vai trabalhar com isso, a gente não vai trabalhar com igual aqui, não vai trabalhar com essa atribuição aqui fora. A gente vai fazer isso aqui dentro dos parênteses, tá bom? Então, como é uma string, eu coloco aspas duplas e escrevo aqui dentro da gema. Olha só que legal como é que ficou. É até mais bonito de ver, ó. Então, aqui ele tá, ó, o sinalzinho aqui sumiu, hein? Olha que beleza, que maravilha. Não tem mais aquela exclamação aqui indicando o erro. Eu tenho que essa atribuição aqui vai ser jogada para o parâmetro set modelo. Então, o que era, olha que vamos para essa página, no set modelo, o que é esse mzinho aqui está recebendo aquilo lá. O que está escrito como string lá para jogar para dentro, para ser a entrada de atribuição, vai para esse carinha, porque eu especifiquei que o objeto this, o objeto que está vindo lá com um nome qualquer, não me interessa o nome, o objeto que está vindo lá, vai jogar para a ideia de modelo o que é esse parâmetro m. E esse m é o que está dentro desses parênteses aqui do set modelo. O que é esse m? Esse m é isso aqui, tudo agora. Esse m é isso aqui. Olha que legal. Será que deu um clarão aí na cabeça agora? Porque eu, quando descobri isso, eu fiquei fascinado. Fiquei louco. Falei, nossa, que da hora, que bagulho louco. E tem muito mais coisa interessante de onde vem isso, tá? Então vamos lá. Agora sim eu setei. Agora com esse set eu consegui mexer lá dentro da nossa classe. Você viu que legal? Com esse set, esse cara tem autoridade suficiente para fazer essa intermediação, para ir lá naquele armário de arquivos e mexer lá dentro. De outro jeito você não consegue. Outro cara não consegue. Esse cara consegue. Tá bom? Então vamos fazer aqui o mesmo para cor. Agora o jeito diferente aqui, deixa eu escrever a linha toda, né? Então eu pego o meu objeto i1.set, chamo o meu método cor, meu método setter,
coloco o parâmetro. Olha, até aparece. Ah, foi legal eu escrever assim do zero, ó, porque ele apareceu, tá vendo? Ele já vai linkando tudo pra gente. Ó, quando você escreve o nome do seu objeto, aí você vai chamando nesse processo de escrita set cor, você está chamando, escrevendo parênteses, ele já colocou aqui, ó, que é do tipo string e o parâmetro é um C. Então esse C vai passar o que você escrever aqui, vai ser string que você escrever aqui. Foi legal, hein? Foi legal isso, fazer do jeito limpo. Então eu tenho aqui que cor vai ser uma cor clara, né? E aqui também eu tenho que colocar jacarandá brasileiro, né? Então vamos também limpar isso aqui para vocês verem acontecendo aquilo ali de novo. Então o meu objeto i1.set a gente chamou, tá faltando madeira, né? Madeira, isso. Então aí, ó, olha só que legal. Então o nosso parâmetro med é do tipo string, então eu preciso colocar uma palavra aqui. Vamos lá, a nossa madeira é o jacarandá brasileiro. Olha que legal, a gente está atribuindo agora as coisas dentro dos parênteses. Olha, ele fica até esse retângulo aqui destacando, ó, tá tudo linkado, tá acontecendo alguma coisa aqui, a engrenagem está sendo formada e daqui a pouco esse mecanismo todo vai começar a girar e vai começar a funcionar. Valor, simplesmente a gente pode deixar assim porque o nosso valor é público, tá? Então aqui eu consigo acessar, eu consigo colocar algo para a ideia de valor sem o método set, porque está público, tá bom? Eu acho que o status também está tudo ok, porque a gente colocou os gets aqui, né? Olha que interessante, decorem isso. A gente está usando get aqui para pegar o de lá e printar para fora, e aqui no set a gente está pegando algo daqui de fora para colocar lá dentro. Então é isso, vamos simplesmente apertar o play aqui. Eu falei nas aulas anteriores aqui para salvar antes de apertar o play, mas cara, ele já vai salvando na hora que você vai fazendo. Acho que a cada milissegundo ele está atualizando isso aqui. Então não tem necessidade, a não ser que, né, tá com uma coisa muito séria aqui, e aí você tem aquela simpatia, né, de dar 3 pulinhos, de girar, vai falar assim, agora vai funcionar, então aí você faz. Mas aqui vamos que vamos, porque aqui a gente não tem nada a perder, né? Até com um erro a gente ganha. Temos o play, simplesmente isso. Lembrando que a gente não fez 2 violões, na ideia de 2 objetos para essa aula, mas eu acho que só um violão já é suficiente para a gente entender, mapear como funciona essa ideia de getter e de setter, tá bom? Olha aqui, então ele printou pra gente que esse violão é modelo Tajima, cor clara, madeira jacarandá brasileiro, e o valor é 600 conto. O valor a gente atribuiu de maneira pública, de maneira direta, e os outros a gente atribuiu de maneira específica, de maneira com acesso restrito. Eu acho que essa aulinha aqui pode ajudar vocês a dar uma clareada aí, né? Porque a gente mistura teoria com um pouquinho de prática e não fica aquela coisa chata, aquela coisa maçante só de livro ou de linguagem puramente técnica, linguagem puramente científica, que a gente vai articulando um pouquinho de informalidade também, né? Que eu acho que ajuda, o lúdico ajuda a aprender melhor. Se você gostou, se você concorda com isso em algum grau, né? Então, se inscreva no canal, indique esse canal para alguém, para algum colega. Pode ser que algum colega seu também está precisando, pode ser que algum colega está com dificuldade em alguma coisa, e quem sabe esse vídeo não dá uma clareada, não encaminha melhor o pensamento dele e ele consegue acessar uma coisa que ele não estava acessando na ideia e chega numa conclusão e fala, pô, salvou uma questão da prova, salvou 2 questões da prova. Se você gostou do vídeo, direcione aí o mouse, a seta do mouse aí, ó, pro sinalzinho de joinha, aperta ele, ele vai ficar azulzinho. É uma interação, é uma indicação para mim de que você curtiu. E mais que isso,
é uma indicação pro algoritmo que você curtiu, e esse algoritmo vai passar a indicar, fala, pô, tá acontecendo alguma coisa nesse canal, deixa eu divulgar para mais alguém aí, entendeu? Como é que funciona? Você é programador, você entende como funciona o algoritmo, você sabe que ele é burro, né? É isso. Outra coisa, se você quer que mais conteúdos como esse cheguem até você no momento em que eles são publicados, clica aí no sininho, ativa o sininho, que o YouTube vai notificar você toda vez que tiver material novo no canal, tá bom? Agora sim, eu vou nessa. Falou, abração, até a próxima.